E a gente vai falar agora sobre a evolução da VR, que passou de Vale Refeição a um ecossistema de soluções. Isso não é exatamente a sua área, mas a sua área impacta esta área também, tá certo? Sim, exatamente. A BR surgiu como uma empresa monoproduto, como o VR, o Vale Refeição, e virou agora a VR, um ecossistema de soluções que tenta realmente acompanhar a gestão de pessoas e solucionar justamente a vida de trabalhadores e empregadores no Brasil. O Super App do VR, lançado em 2022, já tem mais de 3 milhões de usuários ativos. Dá para medir impacto real desse aplicativo na vida das pessoas? Sim, a gente consegue acompanhar e grande parte do trabalho que a minha área implementa em colaboração com o time que lidera esses esforços com o Super App e as ofertas para os trabalhadores, justamente tem a ver com tentar avaliar como que o Super App facilita o acesso dos trabalhadores a novas ofertas, como que democratiza o acesso a ofertas educativas, a ofertas de moradia, a ofertas de saúde, a ofertas de crédito. O painel de impacto social mostrou, né, uma pesquisa que vocês fizeram, que 18% das empresas analisadas são comandadas exclusivamente por mulheres. O que é que esses números dizem? Só para complementar esses dados, 40% das empresas da nossa base são comandadas unicamente, exclusivamente por homens e 18% exclusivamente por mulheres. O restante tem uma mistura de homens e mulheres na liderança. Mas a gente vê que ainda a proporção de mulheres em posições de liderança é muito menor que no caso de homens. Olá, sejam muito bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Para quem só nos ouve, sou Bruna Lencioni. Hoje comigo na mesa, Adriana Conconi, diretora de dados e mensuração de impacto da VR, uma empresa com quase 5 décadas de história no Brasil. Com formação em economia pela Universidade Nacional de La Plata e mestrado pela Harvard University, Adriana construiu carreira de destaque em organizações globais como o Programa das Nações Unidas da ONU para o Desenvolvimento e a Iniciativa de Pobreza Multidimensional de Oxford. Hoje lidera a área que avalia, com base de dados e métricas de impacto social, como as soluções da VR impactam os trabalhadores e suas famílias, alinhando tecnologia, inovação e responsabilidade social. A gente também vai falar de um estudo conduzido pela VR que mostra o cenário atual da liderança feminina no mercado de trabalho. Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Bruna, pelo convite. Temos muito a falar, mas vamos começar pelo princípio, o que é óbvio. Como é que você chegou até a VR? Por que sua área foi criada? A sua área é recém-criada, foi criada há 1 ano, e você chegou aqui com um baita desafio. Conta pra gente a sua trajetória e essa chegada e essa área nova que pretende aí ajudar a empresa e também causar impacto social. Sim, exatamente. A minha área foi criada faz pouco mais de 1 ano, quando eu entrei na VR, dentro de um compromisso ou de um reforço que a liderança da VR fez, num compromisso já existente desde o início mesmo da VR de trabalhar para melhorar a vida do trabalhador brasileiro. Esse compromisso sempre existiu, sempre foi parte do histórico e da estratégia do posicionamento da própria VR, mas faz uns anos a liderança sentiu a necessidade de aumentar o foco e fazer da VR realmente uma empresa que gera impacto social e que considera o impacto social como parte do próprio planejamento estratégico, indo além da obtenção de lucro, indo além de escalabilidade ou presença no mercado e olhando realmente como aumentar ainda mais o nosso impacto na vida de trabalhadores e empregadores no Brasil. Meu histórico é bastante diferente. Eu trabalhei por muitos anos num mundo um pouco mais acadêmico, de pesquisa aplicada em temas de pobreza, avaliação de políticas públicas, também dando assessoria para países no mundo todo sobre métricas de pobreza multidimensional e como reduzir pobreza em diferentes contextos do mundo. Tanto na Universidade de Oxford como em Harvard, dirigindo centros de pesquisa nas 2 universidades e trabalhando como especialista em desenvolvimento na ONU por alguns anos também, antes de chegar aqui no Brasil.
E eu tive o convite justamente para vir formar parte da VR faz pouco mais de um ano, para liderar essa nova área focada realmente em tentar acompanhar as jornadas dos trabalhadores, a jornada dos empregadores que a gente atende, entender as dores que eles enfrentam no dia a dia e tentar ver como que a gente está tentando melhorar isso, como que as nossas ofertas e soluções conseguem resolver essas necessidades, essas dores diárias deles. Perfeito. A gente vai falar mais para o final sobre o trabalho de pesquisa conduzido, que aponta aí uma participação pequena das mulheres como liderança no mercado de trabalho. E a gente vai falar agora sobre a evolução da VR, que passou de vale-refeição a um ecossistema de soluções. Isso não é exatamente a sua área, mas a sua área impacta esta área também, tá certo? Sim, exatamente. A VR surgiu como uma empresa monoproduto, como o VR, o Vale Refeição, e virou agora a VR, um ecossistema de soluções que tenta realmente acompanhar a gestão de pessoas e solucionar justamente a vida de trabalhadores e empregadores no Brasil. A gente tem hoje soluções específicas para empregadores vinculadas com gestão de pessoas, para batida de pontos, gestão de férias e demais, tentando realmente ajudar em ganhos de produtividade, desburocratizar processos, ganhos de eficiência e poupança, até propriamente, e empoderamento para empresas, considerando que a grande maioria das empresas que nós atendemos, das mais de 100 mil empresas que a gente atende, são PMEs. E para os trabalhadores, a gente também tem um conjunto de soluções que vão desde justamente, obviamente, o vale-refeição, vale-alimentação, mas também soluções financeiras, crédito, incluindo crédito. Também tem ofertas vinculadas com acesso à educação, saúde, tem um marketplace também, onde eles podem comprar produtos, tem sistemas de descontos e cashback, e tudo tentado ser consolidado em aplicativos específicos para empresas, o Superportal, e no caso dos trabalhadores, a gente chama de Super App, que realmente permite ter tudo na palma da mão, ter acesso a todos esses benefícios de uma maneira muito simplificada e muito acessível para todo mundo. Você acha que a sua área é uma área hoje estratégica para mensuração de dados de impacto e para a criação de novos produtos? Sim, já faz alguns anos que a liderança, o presidente, o conselho da VR decidiram que a geração de impacto social fosse parte constitutiva do planejamento estratégico da VR. Dentro das nossas metas anuais, a gente tem indicadores específicos vinculados com impacto e a gente colabora, a minha área faz essa tarefa de mensuração de impacto e de avaliação do impacto das diferentes ofertas e produtos, mas muito em colaboração com as áreas que são as que levam isso na ponta, que desenham as ofertas baseadas nos insights, baseados nas avaliações que a gente monta. Você é uma especialista em dados. Sim. E vocês têm uma base de dados muito grande. Sim, a gente usa diferentes fontes de dados. Nós temos dados internos próprios que geramos por meio justamente do acompanhamento do uso dos nossos produtos, dos acessos e uso desses aplicativos, o Superportal e o Super App. Então, temos uma base de dados extensa e muito abarcativa, muito abrangente sobre trabalhadores e empregadores no Brasil. E também a gente combina isso com fontes de dados públicas, como, por exemplo, a pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD da IBGE, a POF, a pesquisa de orçamentos familiares, e outros dados, o censo, outros dados públicos também de fontes oficiais que permitem a gente ter um entendimento ainda mais apurado das necessidades dos brasileiros. O Super App do VR, lançado em 2022, já tem mais de 3 milhões de usuários ativos. Dá para medir impacto real desse aplicativo na vida das pessoas? Sim, a gente consegue acompanhar e grande parte do trabalho que a minha área implementa em colaboração com o time que lidera esses esforços com o Super App e as ofertas para os trabalhadores, justamente tem a ver com tentar avaliar como que o Super App facilita o acesso
dos trabalhadores a novas ofertas, como que democratiza o acesso a ofertas educativas, a ofertas de moradia, a ofertas de saúde, a ofertas de crédito, com taxas convenientes, como que eles façam o dinheiro deles render mais, aproveitando descontos, aproveitando cashback que eles recebem e que conseguem usar para pagar contas, por exemplo. Então, tem todo um ferramental e uma série de ofertas que são acessíveis para esses mais de 3 milhões de usuários do Super App e que a gente acompanha e avalia em tempo real. Perfeito. Uma parte muito grande da população brasileira ainda é desbancarizada, né? Muito provavelmente porque uma boa parte da população brasileira não tem dinheiro ou não tem educação suficiente para acessar esses serviços. Vocês acham que esse é o ponto também? Quer dizer, existe aí uma grande oportunidade de ampliar a presença, o market share de vocês, com base no fato de que uma parte da população é desbancarizada? Um dos principais gargalhos que os trabalhadores brasileiros enfrentam no dia a dia e as PMEs, as pequenas e médias empresas no Brasil enfrentam no dia a dia são gargalhos financeiros. É a falta de acesso a crédito, é a falta de planejamento financeiro, o que dificulta justamente tanto as empresas crescerem e sobreviverem mesmo num contexto tão dinâmico como é a economia brasileira, e para os trabalhadores isso cria dificuldades até no próprio acesso a produtos e serviços básicos, alimentação saudável e demais. A gente, por meio dos nossos serviços financeiros, que incluem crédito consignado, adiantamento do FGTS, conta digital e outros, a gente tenta justamente facilitar o acesso a serviços financeiros Em um só lugar. Em um só lugar, sim. E vinculado com acesso a outros produtos e A serviços. VR era uma financeira ou nunca foi uma financeira? A VR tem um banco associado que possibilita justamente a oferta de serviços financeiros, Perfeito. mas que é uma sociedade formalmente independente do que a empresa Então, não dá para dizer que a VR virou um banco ou uma fintech. Isso não aconteceu. é uma empresa que oferece serviços financeiros, entre outras coisas, mas não é puramente uma empresa de serviços financeiros. Perfeito. Hoje se fala muito em mensuração de impacto social nas organizações e tá na pauta do dia isso, né? Como é que vocês pretendem liderar essa pauta dentro do setor de benefícios e gestão de pessoas? Vocês têm alguma pretensão específica, além de criar novos produtos? A gente quer virar a empresa de benefícios que melhor entende ao trabalhador brasileiro, que melhor entende as necessidades das empresas brasileiras. E é por isso que a gente foca muito esforço nesse entendimento, nessa análise rigorosa dos dados, para ser uma empresa realmente que toma decisões baseadas em dados, decisões com um baseamento científico que orientam justamente qual que é o nosso norte, para onde que a gente vai, para realmente conseguir melhorar a vida dos milhares de trabalhadores brasileiros que a gente atende. Eu sei que a sua área foi criada recentemente, mas provavelmente a VR já fazia uso de dados para criar produtos, Sim. né? Eu acho que agora existe uma área muito mais focada em impacto social, enfim, para trabalhar conjuntamente com outras áreas aí na criação de novos produtos. Mas dá para, não sei se é possível você dizer, mas dá para dizer que a empresa tem performado melhor depois que começou a analisar dados? A AVEI sempre foi uma empresa, entre aspas, inteligente, no sentido de que sempre foi uma empresa muito focada no aproveitamento de dados. Eram dados mais, se você quiser, tradicionais, né? O tipo de analytics de dados que a maioria das empresas que seguem modelos de finanças mais tradicionais costumam acompanhar, que falam de uso de serviços ou de número de clientes, de questões financeiras, questões de posicionamento. Esse tipo de acompanhamento de dados sempre foi feito e sempre foi utilizado estrategicamente na VR, o que explica, em parte, porque a VR sempre foi uma empresa pioneira
que sempre foi a primeira que trouxe cartões em cartão mesmo, que saiu do papel para ir para o cartão, a primeira que trouxe a maquininha, a primeira a me oferecer atendimento no WhatsApp, por exemplo, que são inovações que hoje em dia todas as empresas também têm incorporado. E parte dessas inovações e dessa curiosidade por estar incorporando novas features nas ofertas e demais, esteve sempre baseada em dados e em um processo muito rigoroso de planejamento. O que foi adicionado desde a minha chegada foi justamente esse olhar voltado a essa mensuração de impacto. A gente já sabe que o salário do trabalhador brasileiro pode ir melhorando ao longo do tempo por uma tendência natural que a gente observa, ou porque tem mudanças regulatórias ou questões macroeconômicas. Sim. Mas a gente quer saber quanto que nós, na VR, estamos impactando diretamente na vida do trabalhador. Quanto que nós fazemos o salário do trabalhador render mais? Qual que é o nosso efeito? Qual que é o efeito VR na vida do trabalhador e na vida das empresas que atendemos? Essa nova parte dessa avaliação de impacto propriamente dita, essa é a inovação desde o ano passado. Mas a VR sempre foi uma empresa muito baseada em dados e em métodos muito científicos de avaliação. Perfeito. Antes da gente entrar na pesquisa do impacto social, eu vou perguntar o seguinte: qual é a grande transformação que você enxerga para o futuro da VR? Se é que existem outras soluções, né? Porque a gente parece que cada dia aparece uma coisa nova, mas aí você fala, não, agora já não tem mais o que inventar. E aí alguém vai lá e inventa uma solução nova. E isso está acontecendo no mercado de meios de pagamento, está acontecendo muito no meio bancário, está acontecendo muito no ambiente também das empresas que oferecem vale alimentação. Isso não é uma exclusividade da VR. Inclusive, eu acho que todas estão se preparando, porque a concorrência tem se acirrado. Mas qual é o futuro da VR? O que você enxerga em relação a isso e para o mercado de trabalho nos próximos 5 anos? Há melhorias ainda a serem feitas? Sim, e justamente o uso de dados vai permitir melhorar as ofertas cada vez mais. O caminho que estamos andando na VR é justamente tentar ir para ofertas cada vez mais personalizadas para diferentes segmentos. Quanto melhor a gente entender as necessidades de diferentes grupos que a gente atende, a gente vai poder oferecer produtos e serviços muito mais apropriados e alinhados às necessidades desses segmentos. Tem grupos que talvez um casal sem filhos, que talvez tem certas preferências e certas necessidades, e um casal com filhos pequenos, que talvez precisam dar mais atenção a, por exemplo, poder ter descontos em fraldas ou em espetáculos, um teatro infantil, por exemplo, enquanto talvez os jovens estão ainda tendo mais interesse em questões de treinos de capacitações profissionais, por exemplo. Isso tudo dentro do Super App? Tudo isso a gente oferece dentro do Super App e estamos expandindo ainda mais. E com, obviamente, parcerias. Sim, a gente tem produtos e ofertas que são nossas, por exemplo, serviços financeiros são oferecidos pela VR mesma, e o Vale Alimentação, o Vale Refeição são produtos legado que a gente chama da própria VR, mas a gente tem parcerias com líderes em muitos segmentos. Por exemplo, a gente tem uma parceria super forte com Uber para facilitar mobilidade e locomoção através do Super App também. Com desconto? Podendo utilizar justamente os saldos do Vale Transporte e de VR Mobilidade dentro do aplicativo da Uber e ganhando cashback também. Então, tendo também esse ganho. Então, vira um grande lojão. Sim. E fora disso, também temos parcerias com lojas como Casas Bahia, com o Boticário, com Alura e o Book para questões mais de ofertas educativas. E continuamente estamos na procura de novos com União e com Pilão para cesta básica e para açúcar e outros alimentos básicos na vida do trabalhador. Então, o tempo todo estamos tentando melhorar as nossas incrementar ainda mais as nossas parcerias de acordo a esses perfis de diferentes clientes que a gente consegue acompanhar. Da sua chegada até hoje, teve algum impacto efetivo? Seja dentro do Super App, seja na criação de um projeto novo? Sim, a gente teve
alguns produtos específicos que foram levados, que foram implementados desde a minha chegada, que tem a ver justamente com ofertas educativas, que tem a ver também com garrafão de gás, por exemplo, que a gente vê que ainda estão em níveis de maturidade muito iniciais, né? Estão começando a mostrar esse impacto e também, na verdade, que tem coisas que a gente está começando a mensurar agora. Então, que só agora estamos começando a ver mais tangibilizado o impacto dessas coisas. Mas sim, já estamos começando a ver impacto mais fortemente de vários dos produtos. Você diria que hoje a VR é a empresa de vale alimentação, vale refeição, enfim, desse segmento que mais oferta serviço ao seu usuário? A VR é a empresa que, o Super App da VR é o aplicativo que tem mais funcionalidades entre todos que estão no mercado. Então, nesse sentido, a VR é a que oferece mais features ou mais possibilidades para os usuários registrados, esses mais de 3 milhões de usuários que utilizam o Super App e aproveitam essas funcionalidades que estão todas na palma da mão, realmente. E a VR continuamente está tentando melhorar isso. E justamente hoje mesmo saiu a notícia da VR sendo, por 5º ano consecutivo, ganhou o prêmio da melhor empresa de benefícios de São Paulo. E a gente quer virar a melhor empresa de gestão de pessoas, indo além da oferta de benefícios e realmente focando nessa visão de ecossistema. E você falou uma coisa que chamou muito a minha atenção aqui, que foi a história do gás, não sei como é que chama, Um garrafão, do sim. gás, é o botijão. O O isso. botijão de gás. E isso é muito particular, né? Porque se você pega um morador de São Paulo, classe média, provavelmente isso não é da zona de interesse dele. Mas se você pegar uma pessoa, um trabalhador de alguma outra região, com outro ticket de salário, talvez seja de interesse dele. Sim. Isso é o que a gente chama de hiperpersonalização. É disso que você está falando? De um sistema inteligente que entende o que o cara A precisa e o que o cara B precisa? Exatamente esse é o caminho. É exatamente isso. A gente quer entender os diferentes segmentos de clientes e então desenhar ofertas que são personalizadas para atender às necessidades de cada grupo, que são diferentes. Então, realmente tentar ir nesse caminho de hiperpersonalização para ser cada vez mais eficientes, mais eficazes em resolver essas dores para eles. E você diria que hoje, baseado no que você é diretor, enfim, né, tem acesso a tudo que vem sendo discutido e falado na empresa, você diria que hoje o Super App é o grande negócio da VR? Sim, focado nos trabalhadores, o Super App realmente é a plataforma que unifica a nossa oferta consolidada para os trabalhadores, enquanto o Super Portal é a nossa grande aposta para os empregadores, que justamente é o aplicativo no qual os empregadores conseguem fazer a gestão dos seus colaboradores, tudo, de novo, desde um mesmo aplicativo. Então, eles podem controlar o ponto, eles podem fazer gestão das férias, garantir que nenhum dos trabalhadores está com um excesso de carga horária que pode dar um detrimento na saúde deles, ver questão de afastados médicos, ver questões também de todas as ferramentas de gestão de pessoas realmente podem ser feitas dentro do Super Portal. E em paralelo com isso, a gente está desenvolvendo novas ofertas que vão, provavelmente nos próximos meses, vão estar no ar também, que vão ser um foco importante tanto para empregadores quanto para trabalhadores. É só ficar aí atento. Não dá para adiantar. Não, a gente está... Vou deixar os times liderando essas iniciativas contarem quando for a hora certa. E você também pode afirmar, claro, né? Tá na cara que a empresa está embarcando muita tecnologia no serviço total, né? Sim, a gente, como comentei anteriormente, foi uma empresa sempre muito ligada à inovação tecnológica, incorporar novas tendências e avanços tecnológicos. E justamente hoje em dia a BR tem muito foco em inteligência artificial e automação,
tanto para melhorar processos internos e aumentar a nossa eficiência interna no planejamento e na entrega das nossas metas, mas também para facilitar justamente a oferta de produtos e serviços para nossos clientes. Perfeito. Vamos entrar agora no painel de impacto social, que é um tema que parece que brilha seus olhos? Então, vamos lá. O painel de impacto social mostrou, né, uma pesquisa que vocês fizeram, que 18% das empresas analisadas são comandadas exclusivamente por mulheres. O que é que esses números dizem? Bom, como você pode intuir, a gente, só para complementar esses dados, 40% das empresas da nossa base são comandadas unicamente, exclusivamente por homens e 18% exclusivamente por mulheres. O restante tem uma mistura de homens e mulheres na liderança. Mas a gente vê que ainda a proporção de mulheres em posições de liderança é muito menor que no caso de homens. E por que isso é um problema? Além de questões de equidade e questões até regulatórias que podem existir em diferentes contextos sobre acesso igualitário, diversidade, equidade e demais de todas as pessoas, também tem uma questão que está muito bem documentado, que empresas que têm lideranças femininas costumam ter ambientes que são mais dinâmicos, mais inovadores, e isso não é contrarrestado por exemplo, um lucro menor. Que muitas vezes as pessoas pensam, tá bom, a gente começa a olhar para essas agendas mais, entre aspas, sensíveis, e então a gente foca menos no lucro, na rentabilidade, no posicionamento da marca e demais. E está já comprovado extensivamente na literatura acadêmica que isso não é o caso. Justamente empresas que têm essa cultura mais dinâmica, inovadora, mais inclusiva e equitativa, com mais mulheres na liderança, costumam também ser essa maior inovação e dinamismo levam a um lucro também maior. Então, claramente o que a gente vê que está acontecendo na nossa base, mas que também a gente confirmou ou validamos também com dados mais gerais da PNAD, que também é uma realidade no Brasil como um todo, infelizmente, é que ainda tem muito espaço para melhorar a presença de mulheres em posições de liderança. Mas não é só um problema do Brasil, é uma situação que é uma tendência global e o Brasil é parte desse fenômeno. O bom é que isso tem ido melhorando com o tempo e esperamos que continue melhorando daqui a pouco. Que assim seja. Bom, a pesquisa foi realizada com 100 mil empresas. Sim, a gente tem um pouco mais de 100 mil empresas na nossa base. Tá. Mas vocês têm 4 milhões de clientes. Sim, a gente tem 100 mil clientes PJ, né, empresas que são clientes e mais de 4 milhões de trabalhadores. Perfeito, que são então 100 mil empresas contratantes dos serviços de vocês e 4 milhões de trabalhadores. Uhum. E a análise foi feita em 100% delas. A maioria deles. Obviamente que sempre tem algum dado que talvez está faltando para algum segmento menor. Mas basicamente 100% delas foram analisadas. Sim. E os dados revelaram também que empresas lideradas por mulheres contratam proporcionalmente mais mulheres. Sim, exatamente. Em empresas lideradas por mulheres, a gente encontra que a metade dos colaboradores, 5 de cada 10, são mulheres. Enquanto em empresas lideradas por homens, essa fração, essa porcentagem cai para 40%. Então, uma diferença substantiva em termos de... E então, a gente vê que não é só uma questão de mulheres na liderança. Quando a mulher está na liderança, ela também facilita outras mulheres entrarem em todos os diferentes níveis das empresas que elas lideram, fazendo que essa maior equidade e diversidade esteja presente em todos os níveis. Perfeito. Tem um outro recorte na pesquisa que diz que 44% das empresas comandadas por mulheres têm menos de 5 anos de existência. Sim. Isso significa que elas estão empreendendo mais? O que esse número diz, na sua opinião? Sim, tem 2 dados que a gente encontrou na pesquisa que falam de empresas que são mais novas, que são mais... Que estão mais em risco, em geral. Empresas que têm menos de 5 anos, que se consideram novas, são empresas de alto risco de falência ainda, ou de não conseguir sobreviver.
E, por outro lado, também as empresas comandadas por mulheres costumam ser menores, costumam ter menos de 4 funcionários. E essas são características que estão muito vinculadas justamente a essa característica a natureza do empreendedorismo. As mulheres, muitas vezes, tentando, já seja porque elas têm menos acesso a mercados, ao mercado laboral, ou porque elas estão tentando complementar a renda delas, costumam, os dados indicam que estão indo mais para essas oportunidades de empreendedorismo, e por isso que muitas vezes elas têm esses empreendimentos que são mais novos, que são menores. Sim. O que também se vincula com a própria natureza do tipo de negócios que elas costumam ter, que muitas vezes dá mais flexibilidade para atender às suas necessidades e às suas rotinas diárias. Cuidar de filho, da casa. Exatamente. Atribuições que são tradicionalmente caem femininas. mais na mulher. Exato. E que imagina que se isso acontece na média nas mulheres, classes mais baixas têm muito menos apoio, muito menos suporte, menos possibilidade de ter uma babá para cuidar do filho. Então, a mulher acaba precisando ficar muito mais em casa, muito mais por conta dos filhos. Agora que vem o Dia das Mães, a gente vê justamente como que a mulher costuma carregar mais com isso. E os dados justamente também indicavam que, por exemplo, mais de 70% dos atestados médicos que são apresentados nas empresas para cuidados de algum familiar são feitos por mulheres. Ou seja, realmente as mulheres são quem carregam com essa, já seja cuidar em casa de alguém que está doente, acompanhar eles para uma consulta médica. São as mulheres que fazem a grande maioria desses cuidados. Então, infelizmente, não tendo o apoio suficiente, e sobretudo nas classes mais baixas, isso acaba fazendo que as mulheres precisem de esquemas de trabalho mais flexíveis e muitas vezes acontecendo dentro da própria casa. Exatamente. É a pessoa que começa a fazer bolo, é a pessoa que faz um doce, um brigadeiro, enfim, um salgado e começa um negócio assim, né? Dentro do ambiente de casa. Exatamente. E nossos dados confirmam exatamente esse ponto, que as mulheres estavam muito focadas em áreas, por exemplo, de alimentação ou de moda. Então, por exemplo, uma costureira que trabalha de casa. O próprio Sebrae confirma esses dados também. Exatamente. Ou, por exemplo, mulheres que que trabalham como cabeleireiras na casa. Então, esse tipo de trabalhos que são menos capitalizados e que muitas vezes são informais. Muitas vezes são informais, o que é difícil, né? Sim. Mas, enfim. Que avaliação você faz sobre políticas públicas ou até iniciativas privadas que poderiam acelerar essa presença da mulher em cargos de liderança? A gente merece, né? Concordo. Bom, tem diferentes coisas. Eu acho que em termos privados pode ter internamente nas empresas políticas específicas ou metas específicas que falem de proporções ou de mínimos de presença de mulheres na liderança. E não são mulheres. Mulher é um dos grupos, mas tem outros grupos minorizados que costumam também não ser parte das lideranças e da diversidade geral do mercado do trabalho como um todo, não só do setor privado. Também, qualquer tipo de melhora nas políticas de cuidado vão permitir as mulheres poderem participar do mercado de trabalho muito mais ativamente. Pensa que hoje em dia, mesmo as mulheres que conseguem mandar seus filhos para uma escola pública, muitas vezes as rotinas da manhã são de 7h45 a 11h30 da manhã. Isso não cobre nem a jornada matinal de trabalho, muito menos uma jornada integral. Como que essa mãe vai conseguir ir para o mercado de trabalho para trabalhar 3 horas e meia entre que ela vai e volta de pegar o filho? Não tem como, não consegue estudar, não consegue trabalhar. A gente realmente... Você precisa de muito mais apoio. A gente precisa de apoio e a gente tem muito mais barreiras. Muitas mais. As barreiras, elas já são naturais. Sim. Né? E também tem uma questão de que não deveria, eu estou dizendo natural, porque... São tendências históricas, estruturadas, sim, né? Estruturais, eu diria. Não que deveria ser assim.
mas que infelizmente é. Sim, e por isso que também todo o processo de mudança cultural também é muito importante. Total. Campanhas de Não, e os conscientização. homens precisam entender que a gente precisa de Exatamente. ajuda, né? Exatamente. E também tomar bons exemplos, ou que em inglês se chama de role models, né? Mulheres que estão em posições relevantes e que possam servir como exemplo para outras mulheres. Por exemplo, se fala muito isso, por exemplo, em áreas de STEM, né? De ciências, engenharia e Sim. técnica. E como que justamente se precisa muito de mulheres exemplo para outras meninas e outras jovens entrarem nessas áreas que Para elas se sentirem à historicamente. vontade, porque Exatamente. muitas vezes você entra numa sala de aula de uma faculdade, 95% São são homens. homens. Exatamente. Você realmente tem mulher que se sente intimidada, Sim, né? E a absolutamente. intimidação é um grande problema também, de modo geral, mas das mulheres em posição de liderança, porque Exato. muitas vezes você entra numa sala e ali a reunião da diretoria são, sei lá, 8 caras e 2 mulheres. Sim, exatamente. É. Então, tem muitas dessas questões que são culturais ou de práticas que tradicionalmente têm se mantido e que precisam ser atacadas de frente, né? Tanto na esfera corporativa, como no setor público, ou nas escolas, nas E o fato de universidades. você estar vindo a público, né? Não é o primeiro lugar que você vem falar sobre isso. Em nome da empresa, como head de uma área de dados de mensuração, com esse discurso de que a empresa está muito alinhada a se posicionar como uma empresa de impacto social. Você acha que isso é importante para a corporação, para a companhia mostrar que está olhando para isso também? A própria VR? Sim, a VR tem um compromisso com essa agenda já faz tempo. A gente tem metas específicas e a gente tem. Bom, em outubro de ano passado, a gente nomeou uma nova CEO na empresa, que é uma mulher, a Simone Marques, que é uma excelente líder e que está tentando também apoiar muitas mulheres na liderança da empresa, incluindo o meu próprio caso e outras. E então a VR acompanha métricas específicas de diversidade, de novo, não só para mulheres, mas para diferentes grupos, para tentar ir melhorando cada dia nesse caminho. Maravilhoso. Quais setores, segundo o painel, concentram o maior número de funcionárias em empresas lideradas por mulheres? E o que esses dados nos dizem sobre oportunidade de atuação feminina em diferentes áreas do mercado? Tem esse dado? Sim, a gente, olhando para a proporção de mulheres por setor, a gente novamente encontrava que muitas vezes o que tinha a ver com varejo ou com tarefas administrativas, muitas vezes tinha uma maior concentração de mulheres. Em varejo? Varejo, administração ou outros serviços como de venda, né? Tinha muito ou restaurantes, tinha muitas mulheres que concentravam nesses setores. Perfeito. Olhando para o futuro, é aquela última pergunta. Como é que você acredita que os dados e mensuração de impacto podem mudar efetivamente a realidade da inclusão e da diversidade no mercado de trabalho? Quanto melhores dados a gente tiver, mais abrangentes e que realmente estejam cobrindo o universo de clientes que a gente atende, seja na VR ou seja em qualquer outro espaço, a gente vai entender melhor as realidades de diferentes grupos. Na VR levamos isso muito a sério e por isso que a gente criou o painel de impacto que lançamos no ano passado como um dashboard fundamental de acompanhamento, de monitoramento, onde a gente tenta ver hora a hora a jornada dos trabalhadores, segmentando por diferentes grupos para poder realmente entender. E então, quanto melhor a gente entender as suas necessidades, a gente vai poder trazer ofertas cada vez melhores para atender essas necessidades. E então, a gente realmente aposta a que isso vá a levar a um mercado de trabalho muito mais equitativo.
Você tem alguma consideração final a fazer? Alguma notícia para dar? O que você poderia dizer para finalizar aqui com a gente, Adriana? Eu agradeço muito o convite e esse espaço para a VR poder contar desse esforço. A gente está muito animada com essa agenda e a liderança toda muito comprometida com tornar a VR uma empresa referência em impacto e estamos sempre também na procura de parceiros que possam ajudar a gente a aumentar nossa oferta de serviços para atender essas diversas necessidades dos nossos públicos. Então, muito felizes com o convite. Aqui, muito interessados em continuar nesse caminho. Adriana, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada pelo deslocamento, pelo seu tempo e microfones sempre abertos para a VR aqui na agência DC News. Obrigada, Bruna, pelo convite e também sempre à disposição para contar novidades da VR. Esta foi a Adriana Concone, diretora de Dados e Mensuração de Impacto da VR. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.